Romanos 1, 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio dele recebemos graça e apostolado, por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí. Irmãos, Paulo aqui, ele está apresentando o Evangelho e ele está se apresentando também. Ele está mostrando a mensagem de Deus e ele está falando também sobre ele, que é o mensageiro que carrega essa mensagem. Na semana passada e nas outras semanas, eu falei sobre, na semana passada, mais especificamente, eu falei sobre sermos escravos de Cristo. Paulo diz isso aqui, ele é escravo de Cristo. A palavra aqui para servo é doulos. Ele diz, eu sou um servo de Cristo, um escravo de Cristo. E semana passada eu disse que somente esse tipo de gente é que presta para o Evangelho. É aquela pessoa que tem consciência plena de que ela não é dona de coisa alguma, de que ela tem um dono e que cabe a ela existir para glorificar o seu Deus. Foi isso que eu falei. E na realidade eu vou estender isso aqui, vou continuar falando de algo que tem muito a ver com isso que eu falei semana passada. Aqui nessa introdução de Paulo, você encontra uma filosofia de vida. Nesses poucos versículos, você encontra uma filosofia de vida muito melhor do que qualquer outra proposta apresentada em inúmeros compêndios de filosofia, em inúmeros tratados humanos, tentando explicar a existência, tentando nos dizer como a gente pode se sentir completo, realizado e satisfeito. Eu quero então tentar mostrar para você que isso aqui, a verdade do Evangelho, é muito mais motivacional do que qualquer pregação da teologia da prosperidade ou de qualquer palestrante motivacional. Primeiro, tudo é graça. Tudo é graça. Paulo diz que recebeu, verso 5, por meio dele recebemos graça e apostolado, por causa do seu nome. Ele diz que o que ele recebeu graça e apostolado por causa do nome de Jesus. John Stott, explicando essa passagem, ele explica assim, o que Paulo está falando aqui é sobre o privilégio imerecido de ser apóstolo. Ele recebeu isso. A graça de ser apóstolo, ele diz, eu recebi. Eu não mereci isso, eu ganhei. Com certeza, a frase de John Stott, eu acredito, está correta. É o privilégio imerecido de ser apóstolo. Como não seria imerecido? Lembra a conversão de Paulo? Paulo havia pego cartas para torturar, prender e matar cristãos. Ele estava indo para Damasco. E é nesse momento que Deus se manifesta a ele, Jesus se manifesta a ele, e Paulo se converte. Paulo não estava indo para a igreja, Paulo não estava indo buscar a Deus. Quer dizer, ele achava que estava indo buscar a Deus, mas não estava de maneira alguma. Ele estava indo matar crentes. Tanto é que Jesus se revela a ele e diz assim, Paulo, porque tu me persegues. Paulo, o seu ódio é contra mim. Você acha que é contra a igreja? É contra mim. É contra mim. Realmente, ele recebeu o apostolado. Como ele diz em 1 Coríntios 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Apostolado de Paulo, diz ele, foi imerecido. Ele recebeu. Gente, presta atenção nisso. Paulo teve uma vida sofrida,
muito sofrida. Logo quando ele se converte, Deus diz: esse aí vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele termina os seus dias pobre, sem família, traído pelas pessoas mais próximas dele. A sua própria nação o entregou. Ele foi perseguido sistematicamente. Por onde ele ia, ele era perseguido. E então ele termina os seus dias numa cadeia romana, sem dinheiro, sem família, sem reputação, sem liberdade. Mas em nenhum momento você vê Paulo amargurado, se fazendo de vítima. Não, Paulo manifesta, até os últimos dias de sua vida, uma atitude muito positiva, mesmo diante de todos aqueles sofrimentos que ele teve. Aos Coríntios ele diz assim: entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. E no final, lá no corredor da morte romana, pronto para ser decapitado, ele não está moribundo, ele não está deprimido. Pelo contrário, ele termina seus dias dizendo assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É o que ele declara. Gente, por quê? Porque Paulo, diante de todos os sofrimentos, a ausência de tudo aquilo que é de bom nessa vida, ele não tinha. Diante da ausência de todas essas coisas, como que Paulo pode dizer isso? Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, miseráveis, mas enriquecendo a muitos. E a ponto de perder a cabeça, ele diz: combati o bom combate. Combati o bom combate. Por quê? Primeiro, porque ele diz aqui: chamado por Deus, separado para o Evangelho. A convicção de que ele estava na verdade e a certeza de que ele era salvo, de que ele estaria com Cristo, de que tudo nesta vida era pequeno comparado com a glória, que tudo o que ele fazia, de alguma maneira, era transcendente. As coisas que ele fazia, que às vezes aos olhos humanos nem tinham resultado, Paulo se lembrava: eu sirvo a um Senhor fiel, e a este Senhor, o que ele me diz é: o meu trabalho nele não é em vão. Então, primeiro ele diz: separado para o Evangelho. É essa convicção de eternidade, essa certeza plena de que ele estaria com Cristo, de que ele foi separado para pregar o Evangelho, de que ele foi separado para Deus por meio de Cristo Jesus, que ele era de Jesus Cristo. Essa consciência de eternidade que o ajudava a enfrentar todos os seus sofrimentos, e mesmo na profunda miséria ele podia dizer: pobres, mas ricos. Mesmo naqueles momentos de angústia, ele podia afirmar: triste, mas ao mesmo tempo alegre. Convicção de eternidade. Convicção de eternidade. Como disse John Piper, os únicos homens que prestam para esta vida são aqueles radicalmente comprometidos com a outra vida. Paulo diz que nós devemos, a Bíblia diz que nós devemos ansiar a glória de Deus. Paulo diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. É assim que um cristão deve viver, todos os dias, ansiando a glória de Deus. Ora, eu acho que um sentimento mais próximo disso seria de alguém que está em terra estrangeira. Alguém que está longe da sua família, alguém que está longe da sua nação. E essa pessoa anseia tremendamente voltar para casa. É assim que o cristão deve viver. A Bíblia, em todo o Novo Testamento, nós vemos essas são as figuras utilizadas. Somos peregrinos aqui, somos estrangeiros aqui, a nossa morada não é aqui. Era essa concepção de que esse mundo não era a nossa residência fixa de maneira alguma. Tanto é que Paulo vai utilizar a seguinte figura para descrever a si mesmo: tabernáculo, não templo. Há uma diferença. O tabernáculo era aquela coisa removível. Lá no Antigo Testamento, eles estavam no deserto, mas ali não era o lugar deles. Então, por isso, eles não estabeleceram um templo ali. Eles fizeram um tabernáculo, que era uma tenda, que podia ser removida e levada para onde eles fossem. Mas então, quando eles chegaram na Canaã, na terra que representa mesmo a Canaã celestial, a eternidade, diz o texto: aqui é o nosso lugar, então aqui a gente pode fixar a residência. Aqui a gente pode, então, lançar os alicerces e a gente não vai ficar mais perambulando com o templo. O templo terá um lugar fixo. Por isso, Paulo usa essa expressão, o nosso tabernáculo, para se referir ao corpo dele. Nosso tabernáculo. Por quê? É momentâneo.
Nós não somos daqui. É dessa maneira que Paulo encara todos os seus sofrimentos, e não há outro remédio a não ser esse, para que possamos lidar com coisas que às vezes não serão totalmente superadas nesta vida. Serão apenas suportadas. Muitos sofrimentos nós acabamos apenas suportando. É assim que Paulo encara a vida. Chamado para ele, separado para o evangelho, eu sou destinado para a glória. E segundo, Paulo tem uma atitude positiva em relação à vida, porque para ele tudo era graça, como ele acabou de dizer aqui. Eu recebi o apostolado por meio da graça, eu recebi, eu ganhei, eu não fiz por merecer. É o que declara Lamentações 3:22, acerca de tudo mais, não apenas acerca do apostolado que Paulo recebeu, mas acerca de todas as coisas que eu e você recebemos todos os dias. Lamentações 3:22 diz que o fato de você não ter morrido hoje, de Deus não ter enforcado você de noite, só tem uma explicação. As misericórdias de Deus se renovaram sobre a sua vida. E é por isso que você não foi consumido, destruído hoje. De maneira que você pode dizer como Paulo, tudo o que eu tenho, eu recebi pela graça. Tudo o que eu tenho é fruto da bondade e da misericórdia de Deus. Agora, é claro, quem reconhece que tudo o que tem é dádiva, também sabe. Quem reconhece que tudo aquilo que tem de bom é dádiva, também sabe que tudo aquilo que tem de ruim é justiça. Esse é o pensamento cristão. Tudo de bom que a gente recebe, o cristão, ele se levanta e diz, é mais do que eu mereço. Mais do que eu mereço. Tudo de ruim que vem sobre o cristão, ele diz, isso aqui é menos do que eu mereço. Eu mereço coisa muito pior. Quando uma coisa boa acontece ao cristão, ele diz, é muito maior do que eu merecia. Quando uma coisa ruim acontece a ele, ele diz, é muito menor do que eu merecia. Essa perspectiva de que tudo que a gente é, tudo que a gente tem, é fruto da bondade de Deus, é a única maneira de existir num mundo caótico, regado a sofrimento. Com a concepção clara de que a gente pode não ter tudo o que a gente quer, mas a gente tem muito mais do que a gente merece. Veja se Paulo, ele mesmo diz aqui, gente, que ele não merecia ser apóstolo. Você merecia? Você acha que você merecia o que você tem? Acha mesmo? Então você está próximo de qualquer outra religião ou filosofia. Você está muito distante da fé cristã. Muito distante da genuína fé cristã. E é por isso que essa pessoa que sempre tem essa perspectiva de que é um pecador, moribundo, e de que tudo que tem é muito mais do que merece, esse é o único jeito de ser grato. Lembra, eu sempre dou esse exemplo sobre você fazer um comparativo. Olhe quem você é. E aí então, compare com o que você tem. Não compare o que você tem com o que os outros têm. Não. Compare o que você tem e o que você é com a graça de Deus, com a bondade e com a misericórdia de Deus. E aí então você vai perceber, você tem muito mais do que você merece. Muito mais do que você merece. Era assim que Paulo vivia. É por isso que, quase morto em naufrágio algumas vezes, torturado daquela maneira que Jesus foi, ele foi algumas vezes, apedrejado e dado como morto algumas vezes. É por isso que diante de todo esse currículo extenso de cicatrizes e sofrimentos, ainda assim ele diz, entristecidos, mas sempre alegres. Por quê? Primeiro, eu sei que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Ou seja, tudo ele via na perspectiva da eternidade. É por isso que um cristão, ele, por exemplo, ele pode sim, diante de um casamento atribulado, mas ele pode honrar o seu compromisso. Ele mantém. Por quê? Eternidade. É isso que ele vê. Eternidade. É por isso que o cristão às vezes aceita certos sofrimentos em prol do reino, em prol dos seus filhos, em prol de alguma coisa que ele acredita ser justa. Ele aceita. Por quê? Ele vislumbra a eternidade. Chamado para o evangelho. E segundo, a perspectiva de que tudo que a gente tem é graça de Deus. Segundo, alcançar os gentios. Ele fala que recebeu o evangelho a fim de conduzir os gentios à obediência da fé.
Os judeus acreditavam que a salvação pertencia apenas a eles. Lembra quando Pedro prega aos gentios? Os próprios apóstolos emparedaram Pedro e falaram: o que você fez? Você entrou em casa de gentios. Que absurdo! Os próprios apóstolos ainda acreditavam assim, que era uma aberração ir lá e falar com os gentios. E Paulo diz: olha, eu fui destinado a pregar para os gentios, e ele vai mostrar isso ao longo da sua carta aos Romanos, que isso não é coisa dele. Pelo contrário, isso foi prometido em todo o Antigo Testamento. Mas, em primeiro lugar, aqui a gente vê o zelo missionário de Paulo, o zelo de missionário, o desejo de ver o evangelho se espalhando por todos os lados, como Jesus havia ordenado: ide e fazer discípulos de todo o mundo, por todo o mundo. Sendo assim, é claro que nós também devemos ter esse zelo missionário, convidando pessoas, recebendo bem as pessoas. Com certeza, isso é mínimo, gente, se a gente não consegue fazer isso. Eu estava domingo aqui de manhã, e aí uma pessoa sentou lá atrás. Talvez alguém até o cumprimentou, falou com ele. Mas eu não vi ninguém falar com um homem. Cumprimentar, talvez até cumprimentou, mas visitante, ninguém foi lá falar com ele. Ora, se nem isso nós conseguimos fazer, o que mais, quanto mais então fazer aquilo que a Bíblia diz, que o amor de Cristo é aquele que se entrega pelo seu irmão, não apenas pelos seus parentes. Então, convidar as pessoas, receber bem as pessoas, falar do evangelho para aquelas pessoas que estão ao seu lado, compartilhar material, compartilhar aquilo que você acredita que é bíblico, para instruir essas pessoas, para livrá-las da condenação, contribuir financeiramente para que o evangelho possa ser difundido mais e mais. Zelo missionário, esse zelo que nós devemos ter. Paulo queria alcançar, ele diz aqui, alcançar os gentios e não humilhar os gentios. Há uma diferença enorme entre pregar de maneira verdadeira e humilhar as pessoas. O que eu vejo é que essa pregação, que não confronta o pecado, que é dita a pregação do amor, não é a pregação bíblica, de maneira alguma. A pregação bíblica, ela adverte, ela faz o que João Batista e Jesus fizeram: arrependam-se, dá nome aos bois, fala dos pecados das pessoas, desperta a consciência das pessoas para os seus pecados. Essa é a pregação bíblica. Expõe mesmo os pecados dos homens. De maneira alguma, Jesus saiu pelo mundo dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não, ele não disse isso para homens em pecado. O que ele disse para homens em pecado é: arrependam-se. Ele disse para o seu povo: amados, como eu vou citar para vocês aqui daqui a pouco, Paulo. Para o povo de Deus, para ímpios, a mensagem sempre foi: arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. Que reino de Deus? Que reino de Deus? Arrependam-se, como disse João. Vocês pensam que vocês podem fugir da ira vindoura? Que ira vindoura? A manifestação da ira de Deus sobre aqueles que não se arrependem. Essa foi a pregação bíblica. Então, mas há uma diferença. Há uma diferença enorme entre uma pregação bíblica verdadeira para uma pregação que visa humilhar e diminuir os outros. Como, por exemplo, às vezes na internet, você pode cair na tentação de querer compartilhar algo ou querer mostrar para aquela pessoa que ela está errada. Está vendo que você é um perdido? Não, não é esse o tom de Paulo. O tom de Paulo era outro. Era expor os pecados para daí então dizer: está vendo que você está perdido? Está vendo que você precisa do Senhor? O objetivo dele era alcançar os gentios. E é este espírito que nós devemos ter quando a gente compartilha as coisas, quando a gente fala com as pessoas que não são cristãs. Alcançá-las. Paulo diz que queria alcançar os gentios. Os gentios eram aquele povo, gente boa, idólatra. Eles costumavam oferecer seus filhos a Moloque, assassinos,
praticavam orgias dos tipos mais terríveis e absurdos. E Paulo está dizendo que esse povo louco, perdido, imoral, maligno e depravado, ele diz, eu vou alcançá-los, eu vou alcançá-los. Por que será que Paulo conseguia pensar dessa maneira? Primeiro, porque era a ordem de Jesus. Mas é claro que para ele tinha essa concepção muito clara, porque, ora, se ele recebeu o apostolado por graça, haja visto que ele não merecia, pois ele perseguiu a igreja, ele diz, eu não merecia ser apóstolo. Eu estava ali totalmente perdido. Eu estava perseguindo, lutando contra Deus, achando que eu estava fazendo o que era correto. Veja se eu sou digno de alguma coisa. Completamente pecador, completamente ignorante. E achando que eu estava certo ainda, arrogante ainda. Não é a exata expressão daqueles homens que estão lá no seu trabalho? Que às vezes você diz, não, esse aí não merece ser salvo. Ele é um arrogante metido, me humilha às vezes até. Ora, foram esses homens que perseguiram Paulo, que Paulo pregou para eles. Que Paulo falou do evangelho de Deus para eles. Eu recebi o evangelho por graça. Eu não merecia ser salvo. Eu era depravado. Portanto, é natural que eu também acredite que qualquer outro depravado possa ser salvo, assim como eu fui. Alcançar os gentios, não humilhar os gentios. E terceiro, Paulo diz que que o povo de Deus em Roma era um povo amado, amado de Deus. Lembra do que Jesus disse em Mateus 10, 22? E sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Sereis odiados por todos. Isso realmente sempre se cumpriu. Sempre. Tácito, um dos historiadores mais importantes do primeiro século, disse o seguinte: portanto, para destruir o rumor de que Nero havia incendiado Roma, Nero fez aparecer como culpados os cristãos, uma gente odiada por todos. Uma gente odiada por todos. Sereis odiados por todos. Tácito vai falar também que aqueles cristãos, eles praticavam, eles divulgavam uma superstição daninha. Plínio, governador da Bitínia, eu coloquei aqui. Plínio, governador da Bitínia, disse algo parecido. O contágio desta superstição penetrou não apenas nas cidades, mas também nos povoados e nos campos. Primeiro, Tácito diz, os cristãos, esse povo odiado por todos, que pregam essa superstição aí, eram totalmente desprezados e odiados. Tácito continua. Além de matá-los, Nero fê-los servir de diversão para o público. Vestiu-os em peles de animais para que os cachorros os matassem a dentadas. Outros foram crucificados, e a outros acendeu-lhe fogo ao cair da noite para que a iluminassem. Eles serviam de tochas para iluminar Roma. Não bastava apenas matar, não bastava apenas torturar, tinha que humilhar em praça pública. Humilhar em praça pública. Tácito fala aqui sobre as abominações que os cristãos praticavam. Quais eram essas abominações? O historiador Justo Gonzalez explica. Primeiro, os cristãos praticavam a abominação de não participar das festas solenes, que eram solenes aos romanos. Aqueles rituais, regados muitas vezes a orgias, aqueles rituais carregados de idolatria, que para eles era o ápice da espiritualidade, para os cristãos era uma abominação. Eles não participavam. As festas dos gladiadores, onde os gladiadores lutavam, os esportes deles eram assim, se colocavam homens e lutavam até a morte. É claro que cristãos não podiam compactuar com uma coisa dessa, mas para eles era uma desonra. Seria mais ou menos assim. Você pega uma festa tradicional, extremamente tradicional, a família celebra essa festa durante anos, é uma tradição. Todo mundo vê aquilo como o grande evento na cidade. Todo mundo, a cidade inteira vai ao evento. E aí, de repente, uma meia dúzia de gente fala, não vou. Ora, sempre a ideia de não ir tem a ver com algum tipo de desprezo. Como vocês podem não ir?
Como assim? Em primeiro lugar, eles não participavam daqueles rituais e, por isso, todo mundo tinha uma raiva muito grande deles. Segundo, Gonzalez diz que os cristãos eram chamados de ateus. Por quê? Porque eles não possuíam imagens. Eles não adoravam imagens. Então eles diziam: vocês são ateus, vocês não creem em nada. O que era uma aberração naqueles dias. Terceiro, eles eram odiados por conta de fofocas. Diziam que os cristãos praticavam canibalismo e orgias. De maneira alguma. De maneira alguma. E por fim, eles eram odiados porque eles eram únicos. Enquanto todos prestavam continência ao imperador. Todos se ajoelhavam diante do imperador. Os judeus não, ou os cristãos não. Eles diziam que somente Jesus era o Senhor deles. Somente Jesus. Somente Jesus. E enquanto uma multidão se ajoelhava, somente aqueles pouquinhos cristãos ficavam de pé. E por isso Tácito diz, eles eram odiados por todas as suas abominações e perseguidos sistematicamente. Ao longo ali, principalmente dos 3 primeiros séculos, eles foram perseguidos. Houve épocas em que os cristãos, eles eram levados a julgamento. Às vezes um vizinho invejoso. O governo adotava a seguinte política, o governo não ia atrás dos cristãos. Mas se alguém denunciasse esses cristãos, então esses cristãos eram levados até as autoridades. E ali, se eles negassem adorar aos deuses, eles eram mortos e torturados. E era uma coisa extremamente ridícula, porque se eles não tinham culpa, tanto é que as autoridades não iam atrás deles, mas quando os traziam, então os puniam. Olha que coisa, é uma aberração. Era uma aberração, uma injustiça assim absurda. Mas é mais ou menos o que acontece hoje também. Essas injustiças loucas, onde você vê uma pessoa dizendo que defende os indefesos, os menores, as mulheres, e logo em seguida assassina um bebê no ventre. Não tem nada mais indefeso do que isso. Que coisa. Paulo diz, amados de Deus, odiados por todos, mas amados por Deus. E aqui, na minha opinião, está uma prova desse amor de Deus. Aqueles romanos, capital do mundo. Você sabe, desde sempre, capitais costumam ser antros de perdição. Sempre foi assim. Imagine Roma, então. Imagine Roma. Aquele lugar regado à idolatria, à mentira, a engano, a todo tipo de coisa ruim. Ali havia um povo de Deus que recebeu a revelação de Deus. A revelação de Deus. Através de Paulo, Deus se revelou àqueles romanos. Eu estava pensando anteontem sobre isso aqui e o quanto que isso aqui prova o amor de Deus por nós. Como a gente obtém o conhecimento? Como a gente pode ter confiança de que a maneira que nós buscamos o conhecimento está correta? Principalmente durante a época do Iluminismo, os homens abandonaram qualquer ideia de revelação. Eles arrancaram todos os símbolos religiosos na França e colocaram uma outra deusa no lugar, a chamada deusa da razão. E eles diziam, agora, a única maneira de obter o conhecimento é por meio da razão. A gente não crê nessas bobajadas aí da religião, que mané Deus se revelou, que isso é irracional, Deus revelar alguém, isso é irracional, bobeira, uma doideira. Racional, algo lógico, inteligente, é confiar na mente humana, que apenas a mente humana será capaz de desnudar todo o conhecimento para nós. Não há nada mais estúpido do que isso. Nada. A prova é que esses movimentos geraram apenas desgraças, como foi a própria Revolução Francesa. Veja se a razão, a mente humana, ela consegue mesmo obter conhecimento de todas as coisas. Você é invejoso. Eu e você. Naturalmente nós somos assim. E aí então, eu vou dar só um exemplo simples. Você pode ter uma inveja de uma mulher, e aí, a partir dali, você não consegue mais enxergar a realidade. Você não consegue enxergar quem é aquela pessoa mais. Você não consegue mais.
Por quê? Porque você não aceita o fato de que ela tem algo que você não tem. Então, a partir dali, você não consegue enxergá-la corretamente. Alguma coisa que ela faz de bom, ela chega no horário, mas também mora aqui do lado. Mas conquistou aquilo, mas você viu o pai dela? Você não consegue mais enxergar a realidade. Você nunca chegou a essa concepção? Eu já cheguei várias vezes. Várias. Em dizer, meu Deus, tem misericórdia. Eu julguei mal aquela pessoa por conta da minha inveja. Oh, Deus, tem misericórdia. Somos invejosos. Somos arrogantes. Esse papinho, ame-se mais, isso é mentira. Você já se ama, no máximo. Não há como você se amar mais. Você se ama, você defende a si mesmo. O tempo inteiro. Por isso, a Bíblia diz que o seu coração é enganoso. O tempo inteiro ele tenta dizer para você, não, mas espera aí. Não é bem assim, o cara está te acusando. Não é bem assim. Você é uma boa pessoa, assim. Arrogante. Por isso, por exemplo, às vezes eu vejo lá no futebol, a escolinha do meu filho. O moleque é horrível. Todo mundo está vendo. Ele é horrível. 3 pernas esquerdas o moleque tem. 3. Todo mundo está vendo. Mas aí então, o molequinho é colocado no banco pelo professor. E aí o pai está lá reclamando. Sabe por que isso aí? Quando ele falou isso, eu quero saber por quê. Porque eu já sei, é o óbvio. Que tem ali, ó, o pai daquele moleque ali, é dono da empresa. E está bancando o time. Eu falei, é mesmo? Tem certeza? Que coisa. Eu estava lá um dia no campeonato, a regra do campeonato era uma. Aí ele falou, meu filho foi prejudicado por conta dessa regra aí. Essa regra A não presta. Se o meu time, se a regra fosse a regra B do outro campeonato, você vai ver se meu filho não ia arrebentar. E ele lá no alambrado xingando todo mundo. Passou-se um ano, está lá o pai do mesmo jeito. Aí a regra foi alterada. Agora era a regra B. Não tem jeito mesmo. E aí ele inventava outra coisa. E eu saí dali falando, você acha que eu sou diferente desse cara? Não venha dizer para mim que eu sou diferente. Eu mesmo. Não, maligno. Não conseguimos, às vezes, enxergar algo óbvio, claríssimo, porque somos arrogantes. E ainda você tem, por fim, eu estou citando só 2 aqui, problemas meus e seus. Você tem, por fim, a cereja do bolo, a limitação cognitiva. Nós temos uma limitação cognitiva. Com certeza temos. Somos completamente limitados. A nossa inteligência é limitada, totalmente limitada. Agora pense nisso. Você acha mesmo que um ser desse pode sozinho obter o conhecimento? É um absurdo. É a coisa mais absurda que existe. A única esperança para um ser como nós é de que Deus abra os nossos olhos, se revele a nós. Do contrário, estaríamos todos perdidos. Dizer que Deus se revelou a nós é a coisa mais lúcida que nós podemos dizer, em se tratando da Bíblia, obviamente, que tem as profecias se cumprindo a cada dia, a morte e a ressurreição de Jesus que chancela isso. Mas dizer isso, olha, a gente precisa de que um ser diferente de nós, perfeito, puro, justo, completamente justo, detentor de todo o conhecimento, abra os nossos olhos. Do contrário, foi exatamente isso que aconteceu. Você se lembra do que Jesus disse? Graças te dou, Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, mas revelaste aos pequeninos. Que pequeninos? Que pequeninos? Lembra que Paulo falou sobre aqueles que foram escolhidos por Deus, amados? Aqui ele diz, vocês são amados. Você lembra quem são esses amados aqui, de onde eles vieram? Ele disse aos coríntios, não pensem muito sobre vocês mesmos, porque Deus não escolheu para ser seu povo aqueles que são de nobre nascimento, os vários intelectuais, os de fina estirpe. Não.
ele vai dando só adjetivos ruins para nos descrever. E no final ele fecha com chave de ouro. Ele escolheu os que não são. Gente, não tem coisa pior. Não tem coisa pior. Quem somos? Nada. 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 Justo Gonzalez e qualquer outro historiador, eles são unânimes em dizer que a comunidade cristã, em sua maioria, sempre foi composta por gente pobre. Não é verdade que ricos não se converteram, sempre se convertem, todo tipo de gente. Mas sim, ao longo da história, como diz Paulo, as pessoas que costumam se converter são as mais pobres, sim, as mais ignorantes, as mais feinhas. Se você duvida, só você olhar aí. Só você olhar para você, é só você olhar para mim, e aí você tem que pensar, como Deus pôde nos amar, sendo nós pecadores. Aí você tem que pensar, graças te dou porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e deste a nós, os pequeninos. Aí você tem que pensar nisso, que nesse exato instante, a única coisa que importa é isso aqui. Que lá fora, os grandes e poderosos estão lá, fazendo coisas, achando que vão decidir o mundo. Deus dá a mínima para o que eles fazem. Porque Deus ama o seu povo. O seu povo eleito. E é isso que Paulo vai desenvolver aqui, que Deus tem um povo só, dentre todo o mundo. O que eu e você somos? Fala a verdade. O que eu e você somos, aos olhos desse mundo. O que significa para este mundo as coisas que um pastor fala, as coisas que um cristão fala. Eles odeiam. Nós não significamos nada, 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 nada. Se eles pudessem, eles nos matariam, como já mataram os nossos irmãos que vieram antes de nós. E ainda assim, para quem Paulo enviou a revelação de Deus? Para os amados de Deus. Para nós somos o povo de Deus. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Você crê? Vamos ficar de pé?